Então abra sua Bíblia, você que trouxe, lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Você pode fechar os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, entregamos a Ti, Senhor, este momento. Sabemos, Pai, que a Tua palavra é um banquete que o Senhor prepara nos céus para alimentar as nossas vidas, alimentar a nossa história aqui na terra. Nos dá direção, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá revelação. A Tua palavra, Senhor, é a verdade, por isso nós te pedimos, Senhor, santifica-nos na Tua palavra. Mostra a cada um, Deus, aquilo que o Senhor tem para tratar individualmente. Fala conosco coletivamente. Senhor, abra o entendimento, as mentes daqueles que aqui vieram, Deus, para ouvir, não uma palavra de homem, mas uma palavra de Deus para a sua vida. Amado Espírito Santo, nos purifica, guarda o nosso coração, Deus, que nada contamine a boa semente que é a Tua palavra, Pai. E que tudo o que acontecer aqui seja para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos diante aqui de um texto que foi escrito por Lucas, e eu gosto sempre de estudar a história de Lucas, porque ele foi um cientista. Lucas foi um doutor, um médico, e como todo cientista era alguém também curioso, alguém que investigava, alguém que ia a fundo nas informações, alguém que questionava. Isso é muito importante para descobrirmos Deus, sermos questionadores. Jesus deu tanto valor às perguntas que ele chegava a responder com outras, uma pergunta com outra. As perguntas nos movimentam, os questionamentos nos fazem avançar. Então todo mundo que é curioso, todo mundo que tem curiosidade de descobrir, vai atrás da informação. Essa pessoa, se tiver interesse por Deus, ela vai encontrar o Senhor. Se ela tiver curiosidade em saber quem é Deus, como Deus age, quem Deus é, o que Deus tem para a sua vida, se ela tiver curiosidade em experimentar algo sobrenatural em Deus, que transcende essa natureza carnal que a gente tem, os sentidos físicos que temos, Deus é um Deus que pode nos dar experiências que transcendem tudo isso que nós estamos apegados. Quando nós temos curiosidade, desejo, vontade de buscar ao Senhor, Ele diz a sua palavra: vocês me buscarão e me acharão, quando vocês me buscarem de todo o coração. Isso é para qualquer um, qualquer pessoa que está aqui dentro, buscará e encontrará o Senhor, se buscar de todo o seu coração. Coração na Bíblia é mente, é entendimento, é buscar com a razão.
buscar o conhecimento. A palavra do Senhor diz para nós usarmos tudo que nós temos para conquistarmos o conhecimento, porque é no conhecimento que nós descobrimos o Senhor, é no conhecimento que nós vamos encontrar Deus. Quando vamos para a busca do conhecimento, nós vamos chegando cada vez mais perto do Senhor, porque Deus é um Deus de sabedoria, de conhecimento, e Deus é um Deus que deseja revelar o seu conhecimento aos seus filhos. Para aqueles que buscam, desejam de todo o coração. Lucas era um doutor, era um médico, era um cientista, e ele revela essa curiosidade que ele tinha quando ele começa a escrever o Evangelho de Lucas. No primeiro capítulo ele escreve a Teófilo, que significa amigo de Deus. Teófilo era um título honorífico, um título de honra, possivelmente dado a um comandante, um general, alguém de alto escalão no Império Romano. E ele escreve a Teófilo e ele diz a Teófilo: Teófilo, eu mesmo pesquisei, fui atrás da informação, diligentemente eu tentei pesquisar para passar para você isso que eu vou escrever agora, ordenadamente. No começo do texto do Evangelho de Lucas, ele começa a dizer isso. Isso revela um homem que era curioso, um homem que era sedento por saber quem era o Senhor. Às vezes a gente vê cientistas, pessoas que buscam conhecimento, dizerem que Deus não existe. Certa vez um cientista, Louis Pasteur é o nome dele, ele foi responsável por desenvolver, criar, inventar, descobriu o leite pasteurizado. Talvez a gente não conhece ele pelo nome, mas o leite pasteurizado todo mundo conhece, né? É um benefício extraordinário para a humanidade, porque é tirado do leite, no processo de pasteurização, é tirado do leite todos os males que podem provocar problemas de saúde. Isso foi descoberto por um homem. Esse homem certa vez disse o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. E todos os grandes que chegaram a algum lugar, nós vamos ver que eles descobriram Deus. Quando nós vemos cientistas, pessoas que dizem ou tentam afirmar de alguma forma que Deus não existe, com certeza essas pessoas estão caminhando na periferia da ciência, porque aqueles que caem para dentro do conhecimento e tentam buscar diante dos seus questionamentos, diante das suas dúvidas, vão a fundo, descobrem que tudo existe por causa de um Criador, um Deus poderoso, um Deus que fez céus e terras, um Deus que, quando nós começamos a olhar para a obra da sua criação, quando olhamos para aquilo que Ele criou, não dá para olhar para a criação e desprezar um Criador. Lucas então era um homem assim, e aí ele começou a pesquisar e escreve o Evangelho de Lucas. E aqui ele vai escrever uma história, ele vai contar uma história de um momento onde Jesus chama os seus discípulos. Só que quando Jesus chega na vida deles, Jesus chega mostrando o seu poder, revelando a sua autoridade. E essa história, quando nós lemos, principalmente quando vai se pregar uma palavra sobre essa história, esse texto mesmo dá margem para falarmos sobre diversos temas. Talvez você, provavelmente, você que já tem um tempo de caminhada com o Senhor Jesus, já ouviu muitas palavras, mensagens sobre esse texto, em diversos temas. Porém, o tema que eu quero trazer hoje, que foi a pergunta que o Espírito Santo de Deus colocou dentro do meu coração, quando eu li esse texto, a pergunta que Ele colocou dentro do meu coração foi: o que nós precisamos fazer para ser escolhido? O que podemos fazer para sermos escolhidos pelo Senhor? Talvez você já se fez essa pergunta.
A gente sabe, Jesus certa vez falou que muitos serão chamados, são chamados, mas poucos os escolhidos. Volta e meia a gente fala sobre isso. Existe, claro, uma diretriz do Senhor dizendo sobre isso. Ele diz que naquele dia muitos dirão que fizeram em nome do Senhor tantas coisas, e Jesus vai passar e vai dizer: afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Então isso nos mostra que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Agora, o que fazer? O que podemos fazer para ser escolhido pelo Senhor? Esse texto aqui, ele mostra algumas virtudes de alguém que foi escolhido. No caso, Pedro, Tiago e João também foram escolhidos nesse texto. E quando olhamos para outros nomes na Bíblia ou na história, a gente vê que existem virtudes que são incomum nos escolhidos. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é que ser escolhido passa pela soberania de Deus. Deus é soberano para escolher quem Ele quer, do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser, como Ele assim desejar. Quando Deus escolhe alguém, Ele não precisa explicar nada para ninguém, Ele simplesmente escolhe. E quando Ele escolhe, os sinais, a cooperação do Espírito Santo começa a acontecer na vida dessa pessoa, e nós vamos com um certo tempo, no começo talvez até duvidamos, porque a Bíblia diz que Deus, Ele escolhe aquilo que para o mundo é loucura, para confundir os sábios, escolhe o que para o mundo é fraqueza, para confundir os fortes, escolhe o que para o mundo é insignificante, desprezível, o que nada é, diz a palavra, para tornar em nada aquele que é. Então normalmente quando Deus escolhe alguém, nós olhamos para a pessoa e a gente fica cheio de dúvida. É natural. Provavelmente isso já aconteceu com você, ou você já foi vítima disso também quando o Senhor te escolheu. As pessoas olharam ela, mas até ontem ela estava lá, estava fazendo aquilo, era daquele jeito, e agora vem dizer que está com Deus. Ele viveu uma vida toda errada. Eu conheço o passado desse aí. Agora ele vem dizer que está com Deus, veio dizer que o Senhor lhe escolheu. Meu irmão, se o Senhor lhe escolheu, você não tem que dizer nada para ninguém. Deixa que os frutos com o tempo vão começar a revelar que você está em Deus, que o Senhor está com você, e uma grande obra o Senhor começou a fazer por você e em você, a partir do primeiro dia que Ele te chamou para fazer essa obra. Não importa como você estava. Agora, existem algumas virtudes nos escolhidos que a gente tem e a gente nem sabe, mas o Senhor enxerga. Às vezes a gente não vê, mas o Senhor vê. Jesus é aquele que via todas as coisas. Pedro, Tiago, João, provavelmente eles nem sabiam, mas Jesus viu neles virtudes. Porque aqui existe mais algo, mais uma questão importante. Existem coisas que o Senhor dá para nós. Salvação Ele nos deu, a misericórdia Ele nos dá, o amor dEle vem sobre nós, a graça dEle todos os dias nos alcança, a compaixão do Senhor Ele nos dá, a fé Ele nos dá. Deus nos dá tantas coisas todos os dias. Os dons é dádiva de Deus, não vem de nós, é Deus quem nos deu, servem para o seu louvor e para o serviço na obra de Deus. Então é Deus quem nos dá. Agora existem algumas coisas que a gente pode dar para o Senhor: a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa fidelidade, oração, responsabilidade com a obra, compromisso com a palavra de Deus e caráter. Caráter é algo que a gente dá para o Senhor, porque o caráter passa por uma decisão única e exclusiva nossa. Deus muda o caráter daquele que decide fazer a vontade do Senhor. Por exemplo, o camarada adulterava, era um adúltero, e aí ele leu um dia na palavra do Senhor que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E aí quando ele leu aquilo, ele pensou: não serve mais para mim, eu vou mudar a minha forma de agir, eu vou mudar o meu caráter. O outro era um avarento, mão de vaca, a família passava uma necessidade do lado dele, ele podia ajudar e não ajudava.
Aí ele descobre que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Ele olha, descobre aquela palavra e diz: a partir de hoje o meu caráter vai mudar, eu não serei mais um avarento. A avareza eu elimino da minha vida. São atitudes que a gente toma como um presente que a gente dá ao Senhor. Isso favorece, meu irmão, a grande obra do Senhor. Isso faz com que Deus comece a realizar uma obra na nossa vida. São atitudes que a gente toma. Lucas, quando ele escreve esse texto, ele começa a falar dessa história maravilhosa. Ele diz que Jesus vem caminhando perto do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia. E esse lugar é um lugar maravilhoso. Eu me identifico muito com essa história, porque foi nesse lugar que eu vivi a minha experiência com Deus. Já contei algumas vezes o testemunho, mas foi no mar da Galileia, num barco, num passeio que estava fazendo, que naquele dia eu fiz uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, eu gostaria muito de saber quem o Senhor é. Desejo do fundo do meu coração, Deus, se existe algo para a minha vida, se o Senhor de fato tem algo para a minha história, Senhor, eu quero saber quem o Senhor é. Naquele dia eu vivi uma experiência maravilhosa, e aquele lugar é um lugar lindo. Eu tenho um desejo de fazer um dia uma caravana com o povo da igreja, para que a gente possa ir um dia naquele lugar. Aqueles que desejarem ir, poder ir nos lugares onde Jesus andou, conhecer os lugares por onde ele passou. Aquele lugar é um lugar especial, porque Deus escolheu que Jesus fosse lá para exercer o seu ministério. Então é um lugar bonito de se ver, presença de Deus. Jesus vinha pelo mar da Galileia, e a Bíblia diz que ele vê uma multidão. O versículo 1 fala que uma multidão comprimia Jesus de todos os lados. Uma multidão comprimia Jesus de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender, se a gente quiser ser escolhido pelo Senhor, é que a multidão, as pessoas que nos cercam por causa do nome de Jesus. Nunca é por causa de nós, sempre é por causa dele. Hoje eu estou tendo a oportunidade de pregar, uma igreja cheia, um povo abençoado, um lugar maravilhoso. Deus a cada dia vai acrescentando. Só que nunca isso foi por causa do Fernando. Isso nunca foi por causa de uma habilidade minha. Isso nunca foi por causa de algo que em mim há de especial, não. Isso tudo só acontece por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. É só por causa dele que você está reunido aqui. É por causa do nome de Cristo que nós hoje estamos reunidos nesse lugar. Se o Espírito Santo de Deus se afastar da minha vida, no outro dia ninguém mais estará aqui. Se afastar da sua vida, no outro dia ninguém mais parará para lhe ouvir. As multidões eram atraídas, diz a palavra do Senhor, por causa da palavra de Deus. Jesus Cristo era a própria palavra encarnada naquele momento. Aquele que se fez carne, o Verbo, estava andando pela terra, e as pessoas estavam unidas e vindo até ele por causa da palavra. É o que faz, meu irmão, as pessoas procurarem, andarem, se reunirem num lugar. Se quisermos ser encontrados pelo Senhor, precisamos ter esse entendimento de que quando multidões começarem a nos cercar, porque é isso que vai acontecer, quando você for escolhido pelo Senhor, pessoas vão começar a te cercar, pessoas vão começar a te admirar, pessoas vão começar a bater nas suas costas, pessoas vão começar a olhar para você. No meio delas vai ter aqueles que vão te criticar, mas não são esses os perigosos. O problema, meu irmão, não é aquele que nos critica. O problema é aquele que bate nas nossas costas e acha que a gente é o máximo. Esse é o problema que pode fazer com que a gente perca a presença de Deus na nossa vida. Porque nunca é por nós, sempre é por Ele. A glória nunca é nossa, a glória sempre é dele. Se você quer ser encontrado e escolhido pelo Senhor, tenha total consciência de que tudo que acontecer na sua vida, dele, por ele e para ele, são todas as coisas.
Existe um evangelista que foi muito famoso nos anos 80 e 90, atraía multidões. As suas conferências, as suas cruzadas eram realizadas em estádios de futebol. 50, 60, 70, 80 mil pessoas. Multidões vinham para ouvir a mensagem que Deus dava àquele homem. E aquele homem assim ficou por anos e anos e anos. Até que um dia, numa das cruzadas, um estádio de futebol lotado na Argentina, aquele homem, antes de subir as escadarias para chegar no local onde ia pregar a palavra, aquele homem disse para alguns dos seus assessores: Deus precisa da gente. Quando ele falou isso, um mês depois, ele caiu em adultério. E por causa da culpa que ele viveu, a dor foi tão grande que ele veio a público para dizer do seu pecado, se pediu perdão, se arrependeu. Deus restaurou a sua vida, mas ficou com uma mancha no seu currículo, na sua história, que até hoje é comentada, porque um dia ele caiu no erro de achar que Deus depende de nós. Deus nunca dependeu da gente. Jesus aqui, já havia atrás dele uma multidão e ele não tinha escolhido nenhum discípulo ainda. Aqui ele vai começar a escolher os primeiros discípulos e a Bíblia diz que uma multidão já o comprimia. Sabe por quê? Jesus nunca dependeu de nós para fazer a sua obra. Jesus nunca dependeu de nós para promover o seu reino, mas Ele escolheu nos fazer participantes dessa obra. É um privilégio, é uma oportunidade. Deus não precisa de uma igreja na Rua Silva para pregar a palavra. Deus não precisa do CI para promover o seu reino. Deus não precisa de nós, mas Ele nos dá a oportunidade de participar desse grande privilégio que é pregar a sua palavra. Isso nós precisamos entender. Isso precisa estar enraizado dentro do nosso coração. O Senhor não precisa, o Senhor não depende, mas Ele nos dá o privilégio, a oportunidade de poder participar da grande obra que Ele está promovendo na terra, e o seu Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Devemos entender isso, para podermos avançar, para podermos caminhar junto com Cristo, para podermos fazer a obra que Ele tem para cada um de nós. Ele mesmo disse na sua palavra que Ele não nos escolheu, que nós não o escolhemos, mas que Ele escolheu a nós, para que a gente vá e dê muitos frutos, e frutos que permaneçam, e no seu nome pedirmos todas as coisas, e o Pai nos concederá. Agora, porque Ele assim deseja, porque Ele assim escolheu, e porque é um privilégio. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem gente que foi escolhido pelo Senhor, mas trata a obra do Senhor como um peso. De novo, vou ter que ir lá tocar, mas nem é culto de domingo, não tem ninguém, a igreja vai estar vazia, eu vou lá tocar. Tocar para quem? Se tiver 2 pessoas, o Espírito Santo de Deus já estará nesse lugar. É um privilégio, é uma honra. Vou ter que pregar a palavra, abrir mão disso, daquilo outro, como se fosse enfado, cansaço pregar a palavra do Senhor, quando na verdade é um privilégio. É um privilégio poder arrumar uma cadeira para ver um culto, é um privilégio poder limpar a igreja, é um privilégio poder organizar as coisas, é um privilégio, uma oportunidade que Ele nos dá. Ele não precisaria, mas Ele escolheu, porque Ele quer te abençoar, fazer você grande e fazer você co-participante da grande glória que será naquele dia, quando Ele entregará para você o galardão, dizendo: eu não precisava, mas eu escolhi que você participasse, toma aqui a sua recompensa. É um privilégio. Jesus vem, pede a Pedro o seu barco, pede emprestado a Pedro o seu barco, e aqui está um outro aprendizado. Estou falando para pessoas que
desejam ser escolhidos pelo Senhor? Tem alguém aqui que diz no seu coração: eu quero ser escolhido pelo Senhor para uma obra, para um tempo, para essa geração, para fazer a diferença nessa terra? Eu não quero simplesmente passar como mais um despercebido no meio da multidão, mas eu quero passar como aquele que será luz, que será sal, que será um instrumento, geração eleita, sacerdócio real, como diz a palavra do Senhor, geração santa, escolhida por Deus. A Bíblia diz que Jesus vem e Jesus pede emprestado a Pedro o seu barco. Aqui, meu irmão, está outra realidade daqueles que são escolhidos pelo Senhor. Jesus vai te pedir emprestado alguma coisa que você já tenha. Se você quer ser escolhido por Deus, saiba que aquilo que você já tem, o Senhor vai te pedir emprestado para fazer a obra. Sabe por que muita gente não avança? Porque aquilo que ele tem é só dele. Aquilo que ele tem não dá para ser compartilhado. Aquilo que ele tem não dá para dividir. Aquilo que ela tem é só dela e de mais ninguém. A Bíblia aqui vai nos mostrar no versículo 2 e 3 que Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou e começou a ensinar o povo. Entrou no barco e pediu. Entrou naquilo que pertencia a Pedro e disse: Pedro, você me empresta? Pedro, você pode colocar na minha mão para que eu faça a obra, aquilo que você já tem? Porque Jesus nunca vai pedir aquilo que a gente não tem. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem? Porque a gente está esperando Deus nos dar algo que a gente não tenha, para entregar nas mãos do Senhor aquilo que a gente ainda não tem, para Ele começar a fazer a obra. E Ele está dizendo: o que você já tem? O que você já tem é o que eu preciso para começar a obra na sua vida. Lá em Êxodo 4, quando Deus chama Moisés, Moisés começa a dizer o que não tem. Eu não sei falar, eu tenho problema, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu já sou ultrapassado, já passou muito tempo, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho outro. Aí Deus olha para ele e diz: o que você tem aí na sua mão? Uma vara. Com essa vara você vai começar a fazer então os milagres. Com essa vara que você já tem, os milagres vão começar a acontecer na sua vida. Talvez o que você tem aos seus olhos é um pedaço de nada, é isso que era uma vara. Mas para o Senhor começar a fazer uma grande obra na sua vida, isso já é suficiente. Coloca o que você já tem nas mãos do Senhor e você vai ver Deus começar a agir poderosamente na sua vida. Aí em 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia mostra a história da viúva. E a viúva não tinha mais nada, o seu marido havia morrido e os seus filhos iam ser levados como escravos em pagamento de dívida que nem dela era do seu marido. E ela vai suplicar ao profeta Eliseu dizendo: profeta, o que eu faço? Vão levar os meus filhos como escravos, eu vou perder tudo, eu já não tenho mais nada. O profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? Eu só tenho uma vasilha de azeite. Então vai, peça muitas vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, porque com essa vasilha de azeite você vai pagar todas as suas dívidas, e com essa vasilha de azeite você vai viver daquilo que sobrar. Tudo que nós precisamos para Deus fazer a obra em nossas vidas, nós já temos. Precisamos parar de orar pedindo a que o Senhor ainda nos dê mais e mais, quando ainda nós não entregamos nas mãos dele aquilo que nós já temos. Jesus, quando fez a multiplicação dos pães, ele perguntou: o que tem por aí? 200 denários, Senhor, mas 200 denários não daria para alimentar essa multidão. Aí Filipe vem e diz: encontrei aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: traz para cá, é tudo que eu preciso. Colocaram na mão de Jesus e multiplicou e se alimentou uma multidão de mais de 20 mil pessoas. Aquilo que você tem na sua mão, quem sabe não dê nem para você direito, mas na mão do Senhor Jesus é capaz de multiplicar e fazer com que você e uma multidão seja alimentada em nome de Jesus.
Primeiro milagre que Jesus fez, João 2, o milagre da transformação de água em vinho. Já havia acabado o vinho, não tinha mais nada. O que tinha? 6 potes da purificação dos judeus e água, era tudo que eles tinham. A mãe de Jesus olha para ele e diz: façam tudo conforme ele pedir. Ouçam ele e façam aquilo que ele pedir aos servos. Eles ouviram. Nós vimos a multiplicação do vinho. Sabe o que é a multiplicação, a transformação do vinho? Alegria, confraternização, comunhão. Porque foi isso que o Senhor promoveu naquele lugar. Aquilo que você já tem já é suficiente, meu irmão, para Jesus começar a fazer na sua vida uma grande história. Agora você precisa estar apto, disposto a colocar nas mãos dele, a entregar nas mãos de Jesus. Quando o Senhor me chamou, foi o primeiro voto que eu fiz com o Senhor, porque foi algo que me deixou constrangido. Quando nós estávamos no mundo, eu digo nós, aqueles que já estiveram no mundo, e me incluo, quando nós estávamos lá fora, o mundo não pedia, o mundo exigia o melhor. Para você ser alguém de alguma forma no mundo, você tinha que dar o teu melhor em todas as áreas. Era a melhor roupa para sair, era a melhor nota no bolso para poder entrar em algum lugar, era o melhor carro para poder chamar a atenção, era a melhor localização na festa para poder chamar a atenção. Tudo era melhor, e não era nem pedido, era exigido. E mais, a diferença entre Deus e o diabo é que o diabo pede aquilo que você não tem. Andava com o melhor carro, mas era todo financiado, não era seu, era do banco. Não era meu, era do banco. Pegava nota, era a melhor nota, mas tinha conta para pagar, mas vivia de aparência. Porque é isso que o mundo faz hoje. O mundo faz com que a gente viva de aparência, tomando de nós o melhor que nós temos e aquilo que nós não temos, e vamos entrando numa bola de neve, e vamos nos perdendo cada vez mais, porque ele pede aquilo que a gente não tem, para que a gente viva uma vida que a gente não é de verdade. O status, comprar aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem, para mostrar para alguém que não gosta de você. Isso é o que o mundo faz. Quando eu me converti, essa ficha caiu e eu pensei, e eu determinei com o Senhor: Senhor, a partir de hoje, eu não vou fazer nada meia boca para o Senhor. Tudo que eu fizer, eu vou fazer com excelência. Tudo que eu fizer para o Senhor, eu vou fazer o meu melhor. E Deus tem abençoado, Deus tem feito grandes coisas. Por quê? Deus sabe que eu não tenho muita coisa, mas tudo que eu tenho, Ele pode contar. Isso é o que o Senhor quer esperar de você. O Senhor pode contar com tudo que você tem. O Senhor pode contar com tudo que você conquistou. Tudo que está nas suas mãos você pode entregar ao Senhor. Talvez você não tenha dinheiro para fazer uma grande obra, para investir na obra. Tem gente que tem um coração abençoador, tem condições de fazer, faça, porque a igreja precisa dos recursos para poder avançar. Temos grandes projetos, não só nós, como a igreja em todo o mundo. E a igreja avança com aqueles que são fiéis à obra. Talvez você não tenha, e se você não tem dinheiro, o Senhor não vai te pedir dinheiro. Mas talvez, sabe o que você tem? Um automóvel. E um vizinho que não tem automóvel e precisa vir para a igreja e poderia contar com uma carona. Alguém que desse carona. Alguém que passasse na casa dele, batesse na porta: vamos na igreja, meu vizinho. Está aqui, o meu carro serve para a adoração do nome do Senhor, serve para Jesus poder operar, serve aquilo que eu tenho para Jesus fazer a obra. Talvez você tenha na sua casa uma sala aconchegante e disposição para fazer naquele lugar um culto familiar, quem sabe? Chamar vizinhos, chamar familiares. Talvez você tenha o desejo de falar a palavra do Senhor, de pregar o Evangelho, e isso é colocado por Deus dentro de você, mas você fica tímido, quem sabe, de falar aqui em cima num púlpito, mas na sua casa você tem capacidade de falar para aqueles que você conhece. Coloca a sua casa à disposição de Jesus, para que a palavra de Deus seja pregada, e você vai ver Deus fazer grandes coisas na sua vida. Esse é um projeto que nós temos. A partir de janeiro do ano que vem nós vamos fazer isso. Nós vamos começar a treinar aquelas pessoas que têm desejo de pregar a palavra.
aqueles que têm sede de proclamar o reino de Deus, de evangelizar, que querem fazer nas suas casas. Nós vamos chamar de conexão, colocar a sua casa à disposição para que Jesus pregue lá dentro, para que a palavra do Senhor seja manifestada lá dentro. Lá você vai ver cura, lá você vai ver transformação, lá você vai ver a presença do Senhor, e onde a presença do Senhor está, meu irmão, ali a prosperidade, a crescimento, a provisão, a saúde, a cura para a tua casa, em nome de Jesus. Coloca nas mãos do Senhor. Não tenha restrições, porque a partir daí, meu irmão, Deus vai fazer grandes coisas. A Bíblia diz que Jesus pede emprestado. E aí no versículo 4 a Bíblia diz que, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Jesus não falou algo desconhecido. Jesus pediu aquilo que eles já tinham. Eu já contei aqui uma vez essa história e vale a pena repetir aqui. Certa vez eu estava passando pela rodoviária e eu vi uma frota, uns 4 ou 5 ônibus, lindos, todos coloridos e todos 0 quilômetro, assim, novinhos ônibus. E aquilo me chamou muita atenção. Sempre que eu vejo um ônibus me chama muita atenção, porque Deus nos deu um projeto de nós termos um ônibus rodoviário para que a gente possa fazer as cruzadas evangelísticas no futuro que a gente vai fazer, para que possa andar com toda a equipe de Ministério de Louvor, os equipamentos, enfim, para ir fazer os evangelismos. Então tudo que é ônibus eu estou olhando, sempre dizendo ao Senhor, é um tipo assim, tipo assim, tipo assim. E aqueles ônibus me chamaram a atenção. E quando eles dobraram a rua, eu pude ver aquele para-brisa lindo. E no para-brisa daqueles ônibus estava escrito assim: a chave do nosso sucesso é Jesus. Aquele dia ali eu entendi, meu irmão, o que é emprestar as coisas para o Senhor, o que é colocar as coisas na mão do Senhor. Aquele homem, aquele empresário emprestou a sua frota para que a palavra de Deus fosse pregada. Talvez você tenha uma empresa e às vezes a gente não quer misturar, a gente diz, não vou falar nada de lá, porque misturar religião com emprego, com empresa, como se Jesus fosse religião. Podendo fazer, quem sabe, um culto de primícias, pregar uma vez por mês a palavra. De repente tem algum funcionário, alguém dentro do lugar onde você trabalha, você tem condições de fazer isso, que precisa ouvir uma palavra. Permita que o Senhor Jesus entre no barco da sua existência, no barco que você tem, naquilo que está na sua mão. Permita Ele entrar, porque Ele vai fazer grandes coisas, e uma multidão pode ser alcançada através da sua vida. Jesus entrou, Jesus pregou, e depois de pregar, Jesus disse: agora vão para as águas mais profundas, vão para as águas mais fundas, e a todos Ele disse: lance as redes. Note que Jesus, meu irmão, Ele não estava falando nada novo, nada desconhecido. Ele estava falando com um pescador hábil, habilidoso, um homem que conhecia o mar como poucos. E Ele não estava falando nada desconhecido, porque até quem não pesca nada como eu, que quando vai pega só Jesus. A gente sabe que nos lugares mais profundos existem os peixes maiores. A gente sabe que nos locais mais profundos existem cardumes de peixes. Lugares profundos são lugares melhores para pescar. E Jesus, quando fala para Pedro, vai para águas profundas, Pedro chega a dar a entender que de lá ele veio. Ele diz: Senhor, já nos esforçamos a noite inteira, já estamos a noite inteira nos esforçando e não pegamos nada. Pedro provavelmente já estava vindo de lá, tinha passado a noite toda lá. Talvez seja isso que o Senhor está dizendo para alguns aqui nessa noite. Sabe aquele lugar que você já conhece? Sabe aquele lugar que você já esteve? Sabe aquele relacionamento que você tem, que já foi mais profundo, que já foi melhor? Lá você já pescou muita coisa e hoje você não está pegando mais nada. Volta lá. Volta lá naquele lugar. Sabe aquele lugar que você tinha, onde você orava, você buscava, você clamava, você tinha uma vida espiritual mais contundente comigo, e um dia, por orar e eu me calar e eu não ter respondido a você, você desanimou? Volta lá. Volta lá. Sabe aquele negócio
que você está desanimado, você acha que vai falir porque o governo não mudou, porque você esperava algo e não veio, sabe, aquilo que você está achando que não vai dar certo, porque você já pescou e hoje não está mais pegando peixe lá, se estiver na mão do Senhor Jesus, Ele dizer para você, volta lá, porque você vai voltar a pescar naquele lugar em nome de Jesus. Tenha confiança, faça com Jesus aquilo que Pedro fez. O que Jesus está esperando, o que o Espírito de Deus está esperando hoje, quem sabe do seu coração, da sua boca, ouvir de você, é a mesma resposta que Pedro deu. Pedro, Jesus, eu já vim de lá, mestre, eu já estive lá a noite toda, já me esforcei um monte naquele lugar, eu não peguei nada, mas porque tu estás dizendo, eu vou voltar lá para que seja feita a tua vontade. Se o Senhor está dizendo para você voltar ao lugar onde você saiu, se o Senhor está dizendo para você voltar a lugares onde você pescava e hoje você acha que não pega mais nada, se você está debaixo da direção do Senhor, vai na fé, vai confiante, porque você vai ver uma grande abundância sobre a sua vida. Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de restituição, Deus é um Deus que traz sobre a sua vida grandes coisas em nome de Jesus. Confie plenamente. Pedro resolveu aceitar o conselho de Jesus e a Bíblia diz que eles voltaram. E o versículo 6, a Bíblia diz que quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Meu irmão, Jesus nunca vai ficar devendo nada para ninguém. A Bíblia diz que Ele é um Deus galardoador. Ele é um Deus que abençoa aqueles que dele se aproximam. Ele é um Deus que abençoa aqueles que têm fé, confiança, aqueles que têm o seu coração voltado para a sua palavra, voltado para o seu reino, voltado para a sua vontade. A Bíblia diz, Ele prometeu a cada um de nós que se nós obedecermos e formos fiéis à sua palavra, fiéis aos seus mandamentos, fiéis àquilo que Ele nos ensina, nós seremos abençoados em tudo que fizermos. As bênçãos do Senhor vêm sobre e acompanham aqueles que são fiéis. Tudo que você coloca nas mãos do Senhor, para que seja propagado o reino de Deus, tudo que você faz para favorecer a palavra do Senhor ser ministrada, tudo, o Senhor não fica devendo nada para ninguém. E mais do que isso, meu irmão, Ele traz sobre nós um tempo de abundância, um tempo de maravilhas, um tempo de crescimento, um tempo de milagres sobrenaturais em todas as áreas da nossa vida. Aquilo que te falta, aquilo que você precisa, o Senhor faz quando você coloca o seu coração na vontade dEle, para fazer a vontade dEle. A Bíblia diz que eles começaram a recolher a rede, e tal quantidade era de peixes que as redes começaram a rasgar. Sabe o que aconteceu ali? Começou a se cumprir uma palavra do Senhor para a sua vida, promessa estabelecida pelo Senhor em Efésios 3:20. Porque Ele é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede ou pensa, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é poderoso. Eles jamais esperavam isso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos, de acordo com o poder que atua em você. A glória é dele, a majestade é dele, a honra é dele, o louvor é para Ele, mas o poder dele atua em você. O poder dele atua em nós, o poder dele atua na igreja, o poder dele atua na sua vida. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Grandes coisas o Senhor tem, é uma promessa estabelecida por Ele. Não tenha medo de colocar toda a sua vida na presença do Senhor. Com tudo que você é, com tudo que você tem, você vai ver Ele fazendo infinitamente mais, além daquilo que você pediu, além daquilo que você pensou, de acordo com o poder dele que atua em você. É o que começa a acontecer. Começa a acontecer aqui com eles. A promessa do Senhor começa a se estabelecer, e eles começam a puxar, e a Bíblia diz que as redes começam a rasgar-se. E quando a Bíblia fala que as redes começam a rasgar-se, eles começam a olhar para todos eles, para os amigos, e começam a chamar para que outros barcos venham, para que não se perdesse aqueles peixes. Sabe por quê? Porque uma outra promessa foi estabelecida naquele dia, naquele lugar, e essa promessa está sobre a sua vida. Dei e vos será dado, boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Essa é a bênção do Senhor. Essa é a bênção do Senhor para a sua vida, para a minha vida.
A bênção do Senhor é uma bênção transbordante. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor e deixamos aquilo que temos nas mãos dele, ele nos faz, meu irmão, transbordar. Só que o Senhor não nos faz transbordar para desperdiçar. O Senhor nos faz transbordar para que outras pessoas sejam abençoadas através da nossa vida. São coisas maravilhosas que nós vamos aprendendo. Às vezes nós olhamos, oramos e pedimos: Senhor, queremos ser cheios, queremos ser cheios, queremos ser cheios. Mude a sua oração hoje e comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero transbordar. Porque Ele tem mais do que te encher, Ele quer fazer você transbordar, para que vidas sejam alcançadas através de você. Transbordar em todas as áreas, transbordar em todos os sentidos, transbordar para todos os lados. Tudo que você tiver, meu irmão, você ter o suficiente para você, e pessoas serem alcançadas, motivadas, alimentadas, abençoadas através da sua vida, em nome de Jesus. Tudo isso acontece quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós entendermos que o reino de Deus é doação, o reino de Deus é entrega, o reino de Deus é serviço, o reino de Deus é dedicação, o reino de Deus é me colocar à disposição totalmente nas mãos do Senhor. Deem e vos será dado, boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Essa palavra está sobre a sua vida, essa palavra está sobre a sua história, essa palavra está sobre tudo que você tocar, tudo que você fizer, tudo que você tem nas suas mãos, tudo que o Senhor já te deu. Coloque à disposição para o Senhor Jesus Cristo fazer uma obra, e virá sobre você um tempo de boa medida, calcada, sacudida e transbordante, muito além do que você pediu ou imaginou, de acordo com o poder dele que atua em você. É a promessa do Senhor, é a promessa da palavra de Deus. Isso começou a acontecer com eles e vai acontecer na sua vida também, em nome de Jesus, porque você é um escolhido do Senhor. Você entrou aqui nessa noite para ser uma escolhida do Senhor. Você chegou aqui neste lugar porque o Senhor vai encontrar em você alguém que Ele pode escolher para uma grande obra, e Ele não ficará devendo nada para você. Sejam fiéis até a morte, diz a palavra do Senhor, para que vocês recebam a coroa da vida. Aquele que for fiel até o fim, eu lhe darei o direito de se assentar comigo em meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono que está do meu Pai. São promessas que Jesus nos fez, promessas de galardão, promessas de coroa de vitória, promessas de abundância na nossa vida, promessas de crescimento. Agora, tudo isso vem quando nós temos um coração de servo, um coração abençoador, um coração que está disposto a fazer a obra do Senhor, um coração que está disposto a fazer a diferença na obra do Senhor, na palavra, através da palavra do Senhor. Um coração que tem fé em Deus, mas tem obras que comprovam a fé, que tomam atitudes que fazem a diferença pelo próximo. Quem sabe na família alguém passando dificuldade, quem sabe uma condição que tem de ajudar alguém, de fazer alguma coisa por alguém, de visitar alguém, de assistencializar, de ajudar. Eu não sei o que o Senhor colocou na sua mão, mas se você colocar nas mãos do Senhor, Ele vai fazer isso, abundar e transbordar, em nome de Jesus, é o que diz a palavra do Senhor. Pedro, quando aconteceu isso, Pedro entendeu. Pedro emprestou o barco para Jesus pregar, e Jesus agora faz com que ele tenha uma pescaria como ele nunca teve antes, uma pescaria que transborda sobre a vida de todos, uma pescaria que alcança todos eles. E sabe o que a Bíblia diz? Quando Pedro viu tudo que Jesus fez, a palavra do Senhor diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque tudo que o Senhor nos dá serve para que a gente chegue mais próximo dele e não mais longe. Toda a bênção que o Senhor nos dá, ela serve para que a gente reconheça ainda mais o poder do Senhor, e ela deve servir para que a gente se aproxime mais da adoração do Senhor. Algumas pessoas, quando são abençoadas, se afastam mais do Senhor. Algumas pessoas, quando recebem uma bênção do Senhor, já começam a viver uma outra vida diferente daquela que o Senhor tinha para você. Algumas pessoas, infelizmente, aproveitam a bênção para usufruir, para viver a sua vida do jeito que assim entenderam, quando na verdade a bênção serve para nos aproximar ainda mais do Senhor Jesus em adoração. Pedro faz exatamente isso. Quando Pedro recebe a bênção do Senhor, ele se prostra em adoração ao Senhor. Eu sei que o Senhor, meu irmão, essa palavra Deus está dando porque Ele quer entregar coisas grandes ao seu povo.
Talvez seja um projeto que você tem, eu não sei quais são os seus planos, eu não sei aonde é que você está colocando os seus planejamentos no Senhor. Talvez você já tenha feito os votos com o Senhor. Deus vai te abençoar, Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer você chegar lá. Mas saiba que cada lugar que o Senhor te levar mais alto é um lugar para você se colocar cada vez mais embaixo dos pés dele para adoração. Não deixa a bênção te roubar do abençoador. Esse é o grande erro que muitos cometem. Trocam o abençoador pela bênção e se esquecem que a bênção ela apodrece. A bênção ela passa. Eram peixes fresquinhos, peixes que haviam acabado de sair do mar, provavelmente alimentariam muitas pessoas, alguns provavelmente se perderiam, mas no final das contas, por mais que eles vivessem uma grande bênção, chegaria o dia em que aquilo ali acabaria, porque a bênção acaba. Agora o abençoador, meu irmão, ele tem uma fonte inesgotável, ilimitada. Se nós andarmos com o abençoador, as bênçãos vêm sobre nós. Se nós pararmos de correr atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás de nós. Pedro, Tiago e João entenderam ali que apesar de serem abençoados tremendamente pelo Senhor, o que eles precisavam mais do que bênçãos era da adoração, da entrega, do compromisso. E aquilo ali fez com que Jesus Cristo desse um propósito. Entre a bênção e o propósito, fique com o propósito. A adoração de Pedro fez com que Jesus dissesse a ele: a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, mas você será pescador de homens. Deus deu a ele um propósito. Deus deu a ele algo pelo qual viver. Deus deu a ele, Jesus deu a ele razão da sua existência. Vive pelas bênçãos. Quem vive só pelas bênçãos vive desanimado, frustrado, porque elas não vêm todos os dias. Elas em algum momento nos alcançam, depois elas vão embora, e aí ele vive condicionando a vida espiritual dele, a vida dele com Deus e o compromisso de Deus com ele pelas bênçãos. Se o Senhor me abençoou, está tudo certo. Se amanhã eu tiver uma dificuldade, Deus já me abandonou, porque vive pela bênção, vive focado na bênção. Agora aquele que vive focado no propósito, esse encontrou razão de existência. Esse encontrou o porquê está nessa terra. Este encontrou o porquê da sua fidelidade, o para que serve a sua fidelidade. Porque o propósito, meu irmão, fala de um tempo que virá lá na frente. O propósito fala de algo maior. O propósito fala de coisas melhores, coisas maiores que o Senhor tem para a nossa vida. E quando nós estamos no propósito, ainda que a nossa vida no momento não esteja uma bênção, nós sabemos que nós estamos com aquele que, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Ele não nos abandonará. Não devemos temer mal algum, porque Ele nos guarda. Pedro passou por diversos problemas com Jesus Cristo. Nem tudo o que ele viveu ele poderia chamar de bênção, mas ele estava focado no propósito, e por isso ele se tornou o apóstolo Pedro. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua história. Deus tem algo maior do que as bênçãos que Ele pode entregar para você. As bênçãos servem para te favorecer, para te ajudar, para transbordar sobre a vida dos outros, para fazer você ser alguém que distribui nessa terra, alguém que compartilha nessa terra. Deus não erra quem abençoa. Muita gente não recebe bênção porque Ele quer só para Ele. Quando Ele começar a estender as mãos e compartilhar, o Senhor começará a derramar bênçãos sem medida para a vida dele. Mas maior do que as bênçãos é o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. O que fazer para ser um escolhido? O que fazer para receber do Senhor o chamado como um escolhido? Entre os prazeres momentâneos da vida na terra e o propósito de Deus, fique com o propósito. Porque para viver o propósito de Deus,
Algumas vezes você vai ter que abrir mão dos prazeres momentâneos. Jesus, quando dá a grande quantidade de peixes, Jesus entrega a Pedro, Tiago e João uma riqueza da terra. Mas Pedro, Tiago e João disseram para Jesus: não, nós queremos a riqueza dos céus. A Bíblia diz que eles deixam tudo quando Jesus vai, porque eles preferiram seguir Jesus Cristo, andar com Jesus Cristo, andar no propósito que Jesus deu a eles, de fazer deles pescadores de homens, do que viver um tempo de bênçãos terrenas. Eu estou falando aqui com pessoas que Deus vai entregar um propósito. O Espírito Santo de Deus vai dizer para você: esse é o seu propósito. Porque hoje nós caminhamos numa igreja, vivemos um tempo em que muita gente está dentro da igreja, mas não sabe qual é o seu propósito. E o Espírito Santo me leva a dizer para você que Ele vai dizer para você qual é o seu propósito. Você vai entender o que Deus quer de você. Isso vai começar hoje. Só que saiba, guarde isso dentro do seu coração. Entre os prazeres momentâneos da terra e o propósito, fique com o propósito. Porque haverá um tempo em que o teu propósito vai trazer muitas coisas maravilhosas da terra. Aquilo que o Senhor disser a você: usufrua, usufrua. Mas tem momentos que o Senhor vai dizer para você: isso aqui não é para você, isso aqui você dá para aquele. Isso aqui eu entreguei para você, é grande, mas não vai ficar na sua mão, vai ficar na mão daquele irmão, daquela irmã. Deus precisa de pessoas que Ele possa confiar, pessoas que Ele possa entregar coisas grandes, e essas coisas grandiosas Ele possa ter a confiança de que aquilo que é para você, mas aquilo que não é, você entregue e não retenha. Você está pronto para receber um propósito do Senhor? Você está pronto para receber do Senhor coisas grandiosas, coisas maravilhosas, coisas insondáveis, além do que você pede ou pensa? Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Fazer com que nós cheguemos a lugares de destaque, por cima e não por baixo. Pessoas que transbordam em todos os sentidos para que outros sejam abençoados. Não pessoas que retenham para si, mas pessoas que compartilham. A essas pessoas, o Espírito Santo de Deus nessa terra vai começar a derramar, a entregar um propósito específico. Você vai ver Deus te usando em áreas da sua vida que você nunca imaginou. Você vai ver Deus começando a entregar nas suas mãos coisas que você nunca almejou. Você vai ver Deus fazendo grandes coisas com você e através de você, para que você seja uma bênção nessa terra. Não só um abençoado, mas uma bênção para os outros. Por isso eu quero orar com vocês. Nós vamos fazer um momento de adoração. E nesse momento de adoração eu quero chamar você que nesta noite quer colocar a sua vida, com tudo que você é, com tudo que você tem, nas mãos do Senhor. Você que quer fazer um voto com o Senhor dizendo: Senhor, hoje eu me coloco no teu altar, na tua presença, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Talvez seja pouco que você tem, talvez seja quase nada aos olhos dos outros. Talvez você, olhando para você, pense: eu não sou quase nada. Não importa. O que importa é que aquilo que você já tem dentro de você é o suficiente para o Senhor começar o propósito dele na sua vida. Tudo que você precisa fazer é entregar nas mãos do Senhor a sua vida, os seus negócios, a sua família, o seu relacionamento, tudo que você tem, que você diz é meu. Hoje você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu empresto para que o Senhor faça a vontade, a sua vontade. Senhor, eu coloco na tua presença. Senhor, eu coloco no teu altar. Senhor, eu faço um voto contigo, Deus, de que tudo que eu tenho, ainda que seja pouco, o Senhor pode contar a hora que o Senhor assim desejar. Se você é essa pessoa, se o Espírito Santo está falando com você, Deus vai entregar para você um propósito. Hoje começa uma nova história para você. Hoje começa uma razão pelo qual você está aqui, o entendimento de muita coisa que você não entendia. A revelação do Espírito Santo começará a vir sobre você. Você crê em nome de Jesus? Enquanto nós vamos adorar, saia do teu lugar, venha à frente. Os obreiros, por favor, venham à frente. Vamos impor as mãos, vamos orar, vamos buscar ao Senhor.
Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Exalte o nome do Senhor Jesus. É o seu momento. É o seu momento de adorá-lo. É o meu Deus, cantarei. Quão grande É o seu momento de dizer a Ele: Senhor, pode contar comigo. e todos hão de ver. Quão grande É o seu momento de dizer: Senhor, eis-me aqui. Faça a tua vontade em minha vida. sobre todo nome eu sei. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que eu possuo, tudo que é meu, hoje não é mais meu, mas é teu também, Jesus. Quão grande é o Senhor, eu me entrego a Ti, Deus. Entrego a minha vida. Entrego os meus negócios. Entrego a minha família. Tudo que o Senhor me deu, Pai, hoje eu coloco nas Tuas mãos, Deus. Se coloque na presença do Senhor. Se coloque em adoração a Ele. Aleluia. É o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. E Os obreiros, por favor, impõem as mãos. todos hão de ver. Tem um povo grande aqui que vai receber um propósito do Senhor. É o meu Deus. Tem um povo grande que o Senhor vai derramar sobre a sua vida hoje. Um propósito. Algo maior. Algo melhor. Espírito Santo, derrama o Teu poder, Pai, sobre a vida do Teu povo. É o Teu poder que atua em nós, Senhor. É o Teu poder que atua em nós. O Senhor é poderoso para fazer mais. Não de acordo com a nossa capacidade, não de acordo com as nossas condições, mas de acordo com o Teu poder que atua em nós. Que o Teu poder desça sobre nós, Espírito de Deus. Que Ele transborde sobre toda a igreja. Que Ele transborde sobre todos nós. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus, imponham as mãos. Imponham as mãos. Liberem do Espírito de Deus. O Espírito transbordante. O Espírito que alcança todos. O Espírito que vem sobre todos. O Espírito que está derramado sobre todos aqueles que creem. Não importa se é jovem, se é velho, se é servo, se é patrão, se é empregado. Não importa se estudou, se não estudou. Não importa. Importa que você se coloque com aquilo que você tem e é nas mãos dele. E Ele começará a fazer grandes coisas a partir de você. Multiplicação, provisão, crescimento, prosperidade, abundância. É mais o que o Senhor tem. É mais, é mais, é mais. Dê a Ele o que você tem. Dê a Ele o que você tem. Dê a Ele o que você é. Dê a Ele, dê a Ele. E boa medida virá. Boa medida virá. Oh, Ele vai te sacudir. Ele vai te sacudir, porque a medida dele é sacudida, é transbordante. Alcançará a sua família, alcançará os seus amigos, alcançará aqueles que você ama, alcançará todos os que fazem parte da sua vida. É boa a medida que o Senhor tem. É boa a medida que o Senhor tem. É boa, é boa, é agradável, é perfeita. É a melhor medida. É a medida que vem do Senhor. Seja cheio do Espírito de Deus.
Seja cheio do Espírito de Deus, cheio até transbordar, cheio até transbordar, cheio até transbordar. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor.